Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona a planilha para gerenciamento de operações day trade, tá? Bom, essa planilha ela serve para fazer o controle das suas operações day trade, onde você realiza no mini índice, mini dólar e em ações, tá? Ela é uma planilha objetiva, possui diversas funcionalidades, como tem um diário de trade, controle de disciplina, tem um resumo anual dos resultados com gráfico e um exemplo de um aumento gradativo de contratos de índice dólar. Tá? Um detalhe importante dessa planilha é que ela é toda aberta, então ela pode ser totalmente editada para quem quiser modificar. Tá? Uma coisa importante, no final do vídeo eu vou divulgar um bônus para quem adquirir a planilha. Tá? E para quem quiser mais informações, eu vou deixar o link no meu Instagram, onde você pode me enviar um direct com as suas dúvidas. E quem quiser adquirir a planilha, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e vocês podem adquirir ela, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês então a introdução, tá? Tem uma aba aqui, tem diversas abas, tá? Então, eu vou falar da primeira aba aqui, que ela é a aba da introdução da planilha. Então, essa primeira aba é um texto explicativo de como parametrizar a planilha. Porém, estou fazendo esse vídeo para explicar detalhes e sanar as dúvidas para quem já adquiriu a planilha ou para quem quer adquirir. Tá? Então, a primeira coisa a se fazer antes de começar a colocar suas operações são os dados de entrada que estão na aba Dados. Então, tem a última aba aqui, que é a aba Dados. Então, você clica nela e aqui são os dados que são utilizados na planilha. Tá? Nesta aba estão as informações que serão utilizadas para fazer os cálculos dos custos da B3, corretagem, tem o local para inserir o capital inicial e alguns dados que são utilizados na aba de diário de trade. Então aqui nesse primeiro e segundo item são as corretagens que você paga para operar índice dólar e ações. Então esses valores são por mini contrato para futuros. E para ações é para cada operação fechada. Então, por exemplo, aqui é 2,90 na compra e 2,90 na venda. Beleza? E corretagem de futuro um mini contrato é 16 centavos. Então você compra um mini contrato e vende um mini contrato, dá 32 centavos o total. Tá? Então, esses valores aqui você consegue ver na nota de corretagem ou na sua corretora. Aqui na parte dos custos, você deverá confirmar na nota de corretagem. Então, esses custos aqui, eu coloquei esses valores aqui no mini índice. Atualmente é esse valor aqui de 25 centavos por mini contrato. Para o mini dólar, esse valor varia. Tá? Então, essa informação aqui tem que confirmar. Tá? Aqui os custos das ações, tá? Eu botei até a fonte aqui. Tá? Ele é um valor em porcentagem do valor total da transação. Então, por exemplo, assim, você compra 100 ações a R$ 10 e vende 100 ações a R$ 11. Tá? O valor total é multiplicado por esse valor aqui e vai dar os custos. Então, sempre é bom confirmar na nota de corretagem esse valor. Tá? Pega e multiplica pelo valor e vê quais são os custos que estão sendo cobrados. Tá? E nessa linha aqui é o capital inicial. Então, esse valor será utilizado para fazer os cálculos de porcentagem de ganho, porcentagem de perda do seu capital. Essas outras informações aqui são utilizadas como base de dados para o diário de trade. Então, eu vou explicar melhor o que são esses valores na aba específica de diário. Agora, a aba será de operações, que é nesse local onde você irá cadastrar as operações realizadas cada dia que operar e a cada operação. Então, na aba Operações, essa primeira coluna aqui será a data, tá? A data que você fez a operação. Por exemplo,
dia 15/6, por exemplo, tá? Aqui é o lucro ou prejuízo, então, no caso, se você teve lucro, R$ 500, ou se você teve prejuízo, R$ 500, tá? Coloca negativo ou positivo, tá? Vamos dar um exemplo no positivo aqui. Esse valor é o valor bruto, tá? Que você insere aqui. Qual ativo que você operou? Então, índice, dólar ou ações, tá? Vou dar um exemplo de cada um aqui. Então, para o mini índice, se você comprou 5 contratos e vendeu 5 contratos, aqui você coloca o valor total, tá? E ele já calcula automaticamente os demais valores, tá? As taxas, a corretagem, o resultado com os custos, o imposto retido na fonte e o valor líquido total, tá? Esse valor aqui ele tem que bater exatamente com o valor líquido da nota de corretagem. Caso tiver alguma diferença, você pode colocar essa diferença aqui. Teve uma diferença de R$ 1, ou se você quiser, você pode ir na aba dados aqui e alterar algum valor que não esteja correto, tá? Agora vamos dar um exemplo para o dólar. Vamos botar menos R$ 200, mini dólar. Eu operei 2 contratos e vendi 2, então 4. Então aqui as taxas, corretagem, o resultado com os custos e o valor líquido, tá? Como deu negativo, não tem o imposto retido na fonte. E para ações, tá? Vamos dizer que teve um lucro de R$ 300. Ações, aqui eu coloquei uma observação. Então, se for futuros, inserir a quantidade de contratos de compra e venda. Se for ações, inserir o valor total da operação de compra e venda. Então, por exemplo, assim, eu comprei 100 ações a R$ 10, 300 ações a R$ 10 e vendi as 300 ações a R$ 11. Então o valor total é esse aqui, tá? Então ele já calcula as taxas, a corretagem e os resultados aqui, tá? E a mesma coisa para o dólar ou ações. Caso tiver alguma diferença na nota de corretagem com o valor aqui, você consegue adicionar em outras taxas aqui, beleza? Então agora eu vou falar da aba diário de trade, tá? Então o que a gente tem nessa aba aqui? A aba diário de trade é muito importante tanto no curto prazo, mas principalmente no longo prazo, pois quando você tiver as operações realizadas de um ano, por exemplo, você conseguirá filtrar as melhores operações, qual setup foi o mais rentável, ou ver as piores operações e tentar corrigir ou evitar operar, pegar os melhores horários e assim por diante. Mas ter uma base de dados para futuramente utilizar a seu favor. Então é muito importante fazer o diário de trade, né, pessoal, para ter esse histórico, ter esses dados e a cada dia conseguir lapidar o teu operacional. Então como é que funciona aqui? Essa primeira coluna ela é automaticamente inserida baseado nas operações que você fez, tá? Então vai ter aqui a data baseado nas linhas aqui que você adicionou. O horário você insere, por exemplo, 10h15. O tipo de operação, se foi no lado da compra ou na venda. Padrão de entrada, tá? Aqui, por exemplo, qual foi o padrão de entrada que você utilizou para fazer essa operação. Por exemplo, pivô de alta, tá? A média móvel de 20 períodos estava contra ou a favor? A favor. Média móvel de 200, a favor. O tipo de entrada, se você esperou a confirmação, se foi logo na violação, foi atrasada ou antecipada, tá? Vou botar violação. Se estava na trap zone,
tá? Se estava entre a média de 20 e 200, não. Se você fez parcial ou não. Caso fez parcial, como que foi a sua saída, tá? No caso aqui não fiz. Trailing stop ou saída final, então vou botar a minha saída final foi no segundo alvo de Fibonacci, tá? O tipo de stop, se foi técnico, foi cutucada, se foi na média móvel, na máxima ou mínima anterior, se foi no gift ou se foi financeiro. Então normalmente eu uso técnico e aqui as anotações. Então aqui você pode escrever qualquer anotação que você quiser. Por exemplo, qual que foi o seu sentimento, uh, se deu calor ou não, uh, alguma observação importante que você queria inserir. E aqui também é inserido automaticamente. Então, se a operação foi no gain ou se foi no loss, já insere automático. O que eu faço também aqui nessa aba, nessa coluna? Eu pego uma foto, coloco no OneDrive, no Google Drive, pego a foto da operação, onde foi a entrada e a saída, e insiro lá no OneDrive e insiro um link aqui. Então eu pego o link e insiro o link do site. E quando eu clico aqui, ele vai direto para a foto lá para eu ver a operação que eu fiz. Então é importante para salvar a operação. É uma dica aí que vocês podem inserir também, beleza? Uma coisa importante aqui que, como eu mencionei antes, a planilha é totalmente aberta. Vocês podem ver que tem as fórmulas todas abertas. Então, assim, esse diário de trade é o que eu uso, mas vocês podem modificar baseado no operacional de vocês, tá, pessoal? Então, é totalmente editável. Vocês podem modificar elas. Aí, a cada linha aqui, vocês vão acrescentando os dados de todas as operações, beleza? Bom, agora a gente vai falar da aba disciplina. Tá, o que é essa aba aqui? Bom, essa aba disciplina é uma simples ferramenta que também ajuda a extrair um feedback anual da sua disciplina. Então ela servirá para ter uma comparação com o seu resultado financeiro e a sua disciplina. Então a cada dia que você operou, você vai marcar se teve ou não disciplina no dia, então terá um resumo da quantidade de dias que você teve ou não disciplina. Então é uma ferramenta bem simples, né, pessoal? Você marca sim ou não, tá? E você vai ter um comparativo. Então, vamos dar um exemplo aqui no mês de janeiro. Vamos supor que você teve diversos dias, a maioria dos dias disciplinado, tá? E apenas 2 dias você não teve disciplina. Isso foi o suficiente para você ficar um mês negativo. Então, é importante rever o seu operacional, rever o seu psicológico, o que está te afetando, o que tem que corrigir, para não acontecer de a maioria dos dias você é disciplinado e apenas 2 dias não foi disciplinado e foi o suficiente para ficar o mesmo negativo. Então, é uma ferramenta aí de disciplina que me ajudou bastante a ter consistência, tá? Então, pode ser que ajude vocês, beleza? Bom, agora a gente vai falar da aba planejamento. Então, essa aba planejamento é um exemplo de um planejamento de aumento gradativo de mini contrato de índice dólar. Então, aqui, por exemplo, janeiro, a gente tem essa coluna aqui de contratos. Por exemplo, se você iniciar com um capital de R$ 1.000, você terá um mini contrato de índice e nenhum de dólar, tá? Que é o que eu sugiro: R$ 1.000 para índice e R$ 2.000 para dólar. Então, à medida que você vai batendo a sua meta, aqui eu coloquei meta semanal e mensal, tá? À medida que vai acumulando capital, vai poder aumentar os seus contratos gradativamente, tá? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro mês, então um mini contrato, depois um mini contrato de índice, aí dois mini contratos, aí você acumulou um capital de 2.400. Então, nesse próximo mês, você poderá operar três contratos de índice e um de dólar, tá?
Esse aqui é só um exemplo, tá? De um planejamento, mas você pode aplicar aí baseado no seu operacional também, beleza? Agora a gente vai falar sobre a aba resumo, tá? Então o que, que seria essa aba resumo aqui? Que já tem o valor que eu havia colocado. Então, na aba resumo é basicamente o resumo das operações realizadas a cada mês. Essa aba é toda automática, então não precisa preencher nenhuma informação. Então aqui tem todos os meses do ano, tá? O resultado líquido, então ele pega os dados lá da aba operações, o resultado em porcentagem, então essa porcentagem é baseada no seu capital inicial, o acumulado, então ele vai somando. Então a gente tem o imposto de renda retido na fonte, tá? Que é baseado nos valores que vocês colocaram lá na aba operações, o imposto de renda a pagar, tá? Isso aqui é bem importante vocês conferirem, tá, pessoal? Eu sugiro vocês falarem com um contador ou quem utiliza um software específico de imposto de renda que já calcula a DARF. Isso aqui é um valor só para ter uma noção, tá? E aqui a quantidade de contratos que você está operando no mês, tá? Isso aqui é baseado também no seu capital acumulado. E aqui a curva de crescimento do seu patrimônio. Então, vamos simular aqui os próximos meses aqui, por exemplo, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10. Vamos botar um exemplo aqui. Ó, então aqui ele já preenche automaticamente os valores. E vai ter a sua curva de acumulada de patrimônio. Beleza? Para quem ainda ficou com dúvida, você pode comentar aqui embaixo do vídeo, ou deixar um e-mail, ou um direct no Instagram aí que eu vou responder à medida do possível. Tá? Essa planilha está à venda, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e para quem quiser adquirir. Tá? Então, conforme prometido, para quem adquirir a planilha, eu vou disponibilizar um dia no nosso Telegram. Tá? A gente tem um Telegram que eu fico em tempo real, tá? Passando as minhas análises do índice do dólar. Tá? Então, para quem adquirir a planilha, eu vou receber lá a notificação com o e-mail da pessoa que adquiriu a planilha e a pessoa me envia um e-mail, tá? Para esse e-mail aqui, eu vou conferir e eu retorno o e-mail com o link para entrar no nosso canal no Telegram, beleza? Então vai ser um dia aí operando com a gente lá no nosso grupo do Telegram. Então essa foi a apresentação da planilha. Obrigado e até a próxima. Valeu!